Você acredita que a ciência explica tudo? Pois hoje você vai ouvir uma história que vai desafiar cada certeza que você já teve. Um dia de plantão que parecia comum se transformou em um momento que ninguém presente jamais esqueceu. Em questão de segundos, a linha entre a vida e a morte foi cruzada e aquilo que a medicina declarou impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Prepare-se, porque o que vou compartilhar aqui não é apenas um relato, é um convite para refletir sobre algo maior que a lógica humana. E se você já passou por situações em que apenas um milagre poderia ser a resposta, fique comigo até o fim deste vídeo, porque a mensagem de hoje pode renovar a sua fé e reacender a sua esperança. Imagine um hospital no meio da tarde, cheio de sons que anunciam urgência, o bip constante dos monitores, passos apressados pelos corredores, portas se abrindo e fechando e profissionais correndo contra o tempo. Era só mais um plantão, daqueles em que cada minuto parece igual ao anterior. Mas ninguém sabia que, naquele mesmo dia, a rotina cinzenta seria interrompida por um acontecimento que mudaria não apenas a vida de um paciente, mas também a fé de todos os que presenciaram. E antes de seguir, quero te pedir algo. Se você crê que milagres ainda acontecem, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque a história que você vai acompanhar é prova viva de que Deus ainda escreve capítulos que a ciência não consegue explicar. Você está prestes a viver cada detalhe desse plantão. E eu te garanto, quando chegar ao fim, você vai enxergar a vida de uma forma diferente. Se essa introdução já mexeu com você, imagine o impacto quando ouvir o desfecho. Então faça parte dessa jornada agora. Deixe o seu like como forma de mostrar que você acredita no poder dos milagres e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem como essa. Aqui, você não apenas ouve histórias, você fortalece sua fé, renova sua esperança e se conecta com algo maior. Não adie, porque cada segundo importa. O próximo milagre pode começar com a sua decisão de acreditar hoje. Era um plantão aparentemente comum. As portas do hospital se abriam e fechavam sem parar, trazendo rostos aflitos, vozes apressadas e histórias que, para muitos médicos e enfermeiros, já faziam parte de uma rotina quase automática. O corredor principal estava iluminado por luzes frias que refletiam no piso encerado, enquanto o som metálico das macas, sendo empurradas, se misturava ao bip contínuo dos monitores cardíacos. Cada canto do ambiente transpirava urgência. Havia gritos de dor, choros abafados de familiares, instruções firmes ecoando das bocas dos profissionais de saúde que, mesmo exaustos, seguiam atuando com precisão. No pronto-socorro, o ar era pesado, quase sufocante, e parecia carregar em si o peso de dezenas de destinos sendo decididos a cada instante. Médicos corriam de um lado para outro, atendendo traumas, infartos, crianças febris, idosos desmaiados. Alguns pacientes esperavam horas por atendimento, enquanto outros recebiam prioridade máxima pela gravidade. Era o retrato cru da vida, um espaço em que a morte batia à porta constantemente, mas também onde a esperança teimava em resistir. Naquele dia, ninguém imaginava que por trás da rotina frenética algo extraordinário estava prestes a acontecer. Não havia prenúncio, não havia aviso, apenas o ritmo repetitivo de um hospital que já tinha visto de tudo. Ou pelo menos achava que tinha. E eu quero te perguntar agora, você já esteve em um lugar em que a atmosfera parecia normal, até que de repente tudo mudou? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão assistindo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque essa história ainda está só começando. E o que você vai ouvir nos próximos minutos pode marcar sua fé de um jeito que você nunca mais esquecerá. O que poucas pessoas percebem é que por trás de cada atendimento rápido há uma equipe que carrega um peso
quase invisível. Naquele plantão, médicos e enfermeiros já estavam no limite de suas forças. Alguns não dormiam havia mais de 24 horas, sustentados apenas por café frio e a adrenalina do dever. O corpo cansado protestava, mas a mente não tinha escolha. Era preciso continuar, porque cada segundo poderia decidir entre vida e morte. As expressões diziam tudo: olhos vermelhos de fadiga, jalecos manchados de sangue, mãos trêmulas de tanto repetir os mesmos procedimentos. O barulho incessante dos monitores cardíacos se tornava quase uma música de fundo, misturada ao eco dos chamados de emergência pelo alto-falante. Era como viver em um campo de batalha moderno. Não havia espadas ou escudos, mas havia instrumentos cirúrgicos, seringas, tubos de oxigênio e principalmente a coragem de enfrentar o impossível todos os dias. E ainda assim, no meio dessa rotina esmagadora, muitos profissionais carregavam algo maior do que técnica: a compaixão. Eles sabiam que não lidavam apenas com corpos doentes, mas com histórias, famílias, sonhos e medos. Cada paciente era um universo único que exigia não apenas conhecimento, mas também humanidade. Você já parou para pensar que esses homens e mulheres que trabalham na saúde muitas vezes são heróis silenciosos? Se você conhece alguém que atua nesse meio, marque essa pessoa nos comentários como forma de honra e reconhecimento. E aproveita. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas, porque ainda temos muito para revelar sobre o que aconteceu naquele plantão. O clima de desgaste e luta contra o tempo parecia comum naquela tarde, mas todos estavam prestes a testemunhar que mesmo quando o ser humano chega ao limite, existe uma força maior que pode intervir. De repente, as portas do pronto-socorro se abriram de forma abrupta. Uma maca foi empurrada com velocidade, quase deslizando pelo corredor. Sobre ela, um corpo imóvel, pálido, sustentado por aparelhos improvisados. Ao redor, familiares choravam desesperados, implorando por ajuda. O clima de rotina, mesmo pesado, foi interrompido instantaneamente por uma onda de tensão. Médicos e enfermeiros correram, cada um assumindo sua posição. O tempo parecia ter desacelerado para todos, mas para aquela equipe, cada segundo era uma eternidade. O paciente apresentava sinais vitais, quase inexistentes. A respiração era frágil, o coração oscilava entre pequenos espasmos e silêncios aterrorizantes. Os olhos semicerrados transmitiam a fragilidade de alguém à beira da morte. A família gritava: "Por favor, salvem ele, não deixem ele partir." O choro ecoava pelos corredores, misturado ao som metálico dos equipamentos sendo conectados. A equipe de emergência sabia. Aquele caso seria diferente. Não era apenas mais uma entrada grave, era uma luta desigual contra o inevitável. Tudo indicava que em poucos minutos não haveria mais nada a fazer. Mas havia algo no ar, algo difícil de explicar. Como se o ambiente até então dominado pelo barulho tivesse sido tomado por uma estranha e silenciosa expectativa. E antes de continuar esse relato, eu quero te fazer um convite. Se você já viveu um momento em que tudo parecia perdido, mas algo inesperado aconteceu, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua história pode dar esperança a quem hoje está enfrentando a dor do impossível. E se ainda não está inscrito no canal, clique agora, porque o que vem a seguir vai te mostrar que nem sempre a última palavra é da ciência. O caso inesperado havia chegado. A linha tênue entre a vida e a morte estava prestes a ser testada de um jeito que ninguém ali poderia imaginar. A corrida contra o tempo começou. Assim que a maca parou no centro da sala de emergência, a equipe entrou em ação como uma orquestra treinada para a guerra. Um médico gritava ordens, outro inseria tubos, enfermeiros traziam bandejas com seringas e medicamentos, enquanto um residente preparava o desfibrilador.
O ambiente, que segundos antes parecia sufocado pela angústia da família, agora pulsava em ritmo acelerado. As tentativas de reanimar o paciente se sucediam sem pausa. Respiração artificial, adrenalina injetada diretamente no coração, compressões torácicas feitas com toda a força possível. O monitor cardíaco oscilava entre picos mínimos e longos silêncios. Cada apito era como uma centelha de esperança, mas logo voltava a se transformar em um traço contínuo. O suor escorria dos rostos dos profissionais, que, apesar do cansaço acumulado, se entregavam com uma determinação quase sobre-humana. O tempo parecia distorcido. 1 minuto soava como uma eternidade. E no coração de todos ali, uma pergunta ecoava silenciosamente. Será que ainda há chance? Alguns já olhavam para o relógio, outros para os olhos desesperados da família que aguardava do lado de fora. A medicina estava sendo aplicada com excelência, cada protocolo seguido à risca, mas os resultados não vinham. É nesse ponto que eu quero te lembrar. Quantas vezes na sua vida você lutou com todas as suas forças e mesmo assim sentiu que não seria suficiente? Se já viveu algo assim, escreva "Eu sei como é" nos comentários, porque você não está sozinho. Essa luta que parecia perdida é o retrato da nossa própria vida quando tudo foge do controle. Naquela sala, cada segundo era um duelo contra a morte. O som metálico do desfibrilador preenchia o ar, carregando choque. O corpo do paciente tremia, mas o traço no monitor insistia em permanecer reto. O silêncio que seguia cada tentativa começava a pesar sobre todos. A luta pela vida estava chegando a um ponto crítico e ninguém sabia se ainda havia tempo para uma reviravolta. O momento que ninguém queria enfrentar chegou. Depois de tantas tentativas, o monitor cardíaco emitiu aquele som contínuo e implacável que faz qualquer coração gelar. Um traço reto, constante, sinalizando que não havia mais pulsação. O médico responsável olhou para o relógio, respirou fundo e com a voz pesada declarou: "Hora do óbito." Essas palavras ditas com frieza profissional carregavam o peso de um veredito que parecia definitivo. Na sala, o ar ficou denso, como se o tempo tivesse parado. Enfermeiros abaixaram os olhos, alguns médicos fecharam os punhos em frustração. O silêncio tomou conta, interrompido apenas pelos soluços abafados que vinham do corredor, onde os familiares aguardavam com o coração em pedaços. O cansaço estampado no rosto da equipe não era apenas físico, era também emocional. Eles sabiam que haviam feito tudo o que estava ao alcance da ciência, mas a derrota parecia inevitável. A cena era devastadora. A vida, que até poucos minutos antes se agarrava com fragilidade a um fio, parecia finalmente ter se esvaído. O corpo do paciente, agora imóvel, refletia a fragilidade humana diante da morte. Para a equipe, não era apenas mais um número ou mais um caso. Era a lembrança dolorosa de que, apesar de todo o conhecimento, há limites que não podem ser ultrapassados. E eu quero te perguntar: você já esteve em uma situação onde sentiu que tudo tinha acabado, que não havia mais solução? Se sim, escreva "Eu já vivi isso" nos comentários. Essa partilha pode ajudar outros que hoje se sentem derrotados a não desistirem da esperança. O ambiente carregava a sombra da derrota. Era como se todos aceitassem que aquele seria apenas mais um registro frio no livro de ocorrências do hospital. Mas mal sabiam eles que em poucos instantes algo extraordinário estava prestes a acontecer. O impossível estava à porta, pronto para transformar a dor em espanto e o silêncio da derrota em gritos de vida. Quando tudo parecia ter terminado, algo surpreendente aconteceu. O corpo imóvel, já coberto pelo silêncio da morte, deu um leve espasmo. No início,
Todos acharam que fosse apenas um reflexo muscular comum após a parada, mas segundos depois, o monitor cardíaco, antes mudo e implacável, começou a emitir sinais. Um pequeno pico, depois outro, e de repente, um ritmo. O coração estava voltando a bater. Os olhos dos médicos se arregalaram. Um dos enfermeiros, incrédulo, olhou para o monitor e repetiu em voz alta: "Isso não é possível!" A respiração do paciente, antes inexistente, começou a dar sinais de retorno. A cor pálida da pele deu lugar a um leve tom rosado. Era como se a vida tivesse decidido retornar contra todas as probabilidades. O ambiente que, segundos antes, era marcado pelo peso da derrota, agora se transformava em uma mistura de espanto e emoção. O médico responsável, que já havia declarado o óbito, se aproximou novamente, conferiu os sinais e ficou em silêncio por alguns segundos. Ele sabia que aquilo ultrapassava qualquer explicação lógica. E aqui eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você achou que tudo estava acabado e, de repente, algo inesperado aconteceu? Se você acredita que milagres ainda são possíveis, escreva "Eu creio" nos comentários. Essa simples declaração pode ser um testemunho de fé para milhares que hoje precisam acreditar no impossível. Os familiares, ao serem informados, correram para a porta da sala. Muitos caíram de joelhos, chorando, sem acreditar no que ouviam. Lá dentro, a equipe médica se olhava em silêncio, tentando assimilar. O impossível tinha acontecido diante de seus olhos. Não havia explicação científica naquele momento. O que restava era admitir: algo maior havia interferido. O corredor do hospital, que antes estava tomado por choro e desespero, foi inundado por um novo som, o de gritos de alegria e lágrimas de alívio. Quando os familiares receberam a notícia de que o coração havia voltado a bater, muitos não acreditaram de imediato. Alguns perguntaram várias vezes: "É verdade? Ele está vivo mesmo?" A confirmação trouxe uma onda de emoção que se espalhou como fogo. Mães, filhos e irmãos se abraçaram no chão frio do hospital, chorando de gratidão, como se não houvesse mais nada no mundo além daquele momento. Dentro da sala, a equipe médica, acostumada a enfrentar a linha tênue entre a vida e a morte, estava em choque. Médicos se entreolhavam em silêncio, tentando entender. Alguns colocaram a mão na cabeça, outros apenas sorriram, sem conseguir explicar o que presenciavam. Enfermeiros choravam discretamente, enquanto ainda monitoravam os sinais vitais. Não havia protocolo para aquele tipo de acontecimento. Era uma cena que nenhum manual de medicina conseguiria prever. O paciente, ainda frágil, respirava com auxílio, mas estava vivo. E esse detalhe, por si só, era suficiente para mudar completamente a atmosfera daquele plantão. A sombra da derrota se transformou em um ambiente de reverência, quase como se todos soubessem que estavam diante de algo sagrado. E aqui eu preciso falar com você. Se já aconteceu algo na sua vida que você só pode definir como um milagre, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser a faísca de esperança para alguém que hoje está sem forças. E não esqueça, deixe seu like e se inscreva para que histórias assim continuem alcançando e fortalecendo vidas. Naquele hospital havia sorrisos onde antes havia luto. Havia esperança onde antes havia apenas dor. Todos, médicos e familiares, sabiam, tinham presenciado algo que ultrapassava a ciência. Depois do choque inicial, veio o silêncio reflexivo. Cada pessoa presente naquele hospital sabia no íntimo que tinha presenciado algo que desafiava a lógica. Para os médicos, foi um golpe contra a frieza da ciência que insiste em explicar tudo através de números, estatísticas e protocolos. Para os familiares, foi a confirmação de que a fé pode atravessar os muros mais altos da razão. A pergunta que ecoava nos corredores era inevitável.
Foi apenas uma coincidência? Ou foi a mão de Deus agindo diante de todos? Muitos tentavam dar explicações técnicas, mas no fundo sabiam que não havia justificativa plausível. O paciente tinha ultrapassado o limite do que era considerado reversível. A linha da morte já havia sido cruzada, e mesmo assim a vida retornou. E diante de algo assim, o ser humano é obrigado a reconhecer sua limitação, porque há momentos em que a ciência cala, mas Deus fala. Essa cena nos faz pensar sobre a nossa própria vida. Quantas vezes você já se viu diante de situações em que tudo parecia acabado? Relacionamentos desfeitos, sonhos enterrados, diagnósticos irreversíveis, perdas que dilaceram a alma, e ainda assim, algo inesperado aconteceu, como se a mão invisível de Deus tivesse reescrito o final da história. E eu quero te convidar agora. Se você acredita que há uma dimensão espiritual que ultrapassa tudo o que podemos entender, escreva nos comentários: Deus tem a última palavra. Essa frase pode ser uma declaração de fé não apenas para você, mas para alguém que hoje precisa ser lembrado de que ainda há esperança. O milagre naquele hospital não foi apenas a vida devolvida a um paciente, foi o lembrete poderoso de que o Criador ainda está no controle e que diante da morte, do desespero e da derrota, Ele continua tendo a palavra final. Naquele dia de plantão, ninguém saiu do hospital do mesmo jeito que entrou. Médicos, enfermeiros, familiares e até mesmo pacientes que testemunharam de longe carregaram para sempre a lembrança de um momento que desafiou tudo o que a lógica humana poderia explicar. O que começou como mais uma rotina marcada por dor e cansaço, terminou como um marco na vida de todos que presenciaram. Não foi apenas um coração que voltou a bater, foi a fé de muitos que voltou a pulsar. Aquele paciente que todos já consideravam perdido, respirava novamente. Sua presença ali não era apenas prova de resistência física, mas testemunho vivo de que existe uma força maior que governa além do entendimento humano. A medicina havia chegado ao seu limite, mas algo superior atravessou a linha da impossibilidade e transformou o silêncio da derrota em um hino de esperança. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Que não importa quão definitiva pareça sua situação, não importa quantos já disseram que é o fim, Deus ainda pode reescrever a sua história. Se Ele foi capaz de devolver a vida em um hospital, diante de profissionais que declararam a morte, também é capaz de agir na sua vida, onde todos já desistiram de acreditar. Agora eu quero te convidar. Se essa história falou com você, se renovou sua fé ou trouxe esperança ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Eu creio em milagres. Essa simples frase pode ser a faísca de fé que transformará o dia de alguém. Porque no final, aquele dia não foi apenas um plantão comum. Foi o dia em que a ciência parou em silêncio e Deus mostrou que ainda escreve finais surpreendentes. Naquele plantão, o impossível aconteceu diante de olhos incrédulos. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas um coração que voltou a bater. Foi a esperança que reacendeu no peito de todos os presentes. Porque quando a ciência silencia, Deus ainda fala. Ele mostra que não há diagnóstico final, não há derrota definitiva, não há história encerrada, enquanto Ele não disser que acabou. E talvez você precise ouvir isso hoje. A sua luta não é o fim, sua dor não é permanente, sua história não terminou. Se Deus foi capaz de devolver a vida em um momento onde tudo estava perdido, Ele também é capaz de transformar a sua realidade. Creia, espere, permaneça firme, porque o mesmo Deus que agiu naquele hospital continua agindo hoje. E o próximo milagre pode ser na sua vida. Se essa mensagem já está tocando seu coração,
Retribua agora deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Cada vez que você faz isso, está ajudando esta palavra a alcançar mais pessoas que precisam de esperança. E, ao mesmo tempo, abre espaço para que Deus continue transformando sua vida. O seu simples gesto pode ser a semente de mudança no dia de alguém e também no seu.